Olá, meu nome é Danilo, sou coordenador de assistência técnica da Nauber Máquinas. Nesse vídeo eu irei realizar uma apresentação e uma entrega técnica do equipamento Nauber NB100, a projetora de massas e texturas da Nauber Máquinas. Inicialmente vamos falar aqui pela parte do painel do equipamento, onde vou apresentar cada função de cada botão do equipamento e prosseguir para as demais partes do equipamento. Depois vamos para a parte de montagem, instalação de mangueira, pistolas, depois para o funcionamento da máquina, como se utiliza e por fim também como fazer a limpeza correta do equipamento. Então estamos aqui com o painel da NB100. Essa projetora é a única projetora de massas e texturas com controle remoto, certo? Então o operador que for utilizar fazer ali a projeção, seja de textura lisa ou projetada, normalmente o operador da pistola que vai projetar, ele vai utilizar o controle remoto. Então ele vai saber quando ligar e desligar o equipamento, ou aumentar e diminuir a velocidade do motor, que consequentemente vai ser mais ou menos massa, mais volume de material ou menos volume de material. Mas para isso você precisa regular aqui no painel. Então as configurações aqui de cada botão seria: o primeiro botão é ligar motor no modo manual. Então você pode utilizar o equipamento no modo manual, que seria pelo painel eletrônico, ou você pode utilizar o equipamento pelo controle remoto. Então normalmente você vai utilizar o controle remoto, o manual vai ficar no off. Então se eu utilizar o painel, ele fica no on, se eu for utilizar o controle remoto, ele fica no off. Em conjunto com esse botão, nós temos esse aqui embaixo, que é o modo controle. Então, se eu for utilizar o manual, eu deixaria manual. Se eu for utilizar o controle, eu tenho que deixar aqui no modo controle. Deixou no modo controle e manual off, o painel desabilita e eu uso apenas o controle remoto. Mudei para o manual, o controle remoto desabilita e eu mexo só pelo painel, ok? Então, normalmente, como vamos utilizar o controle remoto, manual off, modo controle, controle. Aqui na parte superior direita temos o sentido de giro do motor, que vai ser horário e anti-horário. O único sentido que é para enviar material, que é para frente, vai ser esse lado aqui, horário com o botão para a direita. Sempre o botão para a direita. Para que existe o botão para a esquerda no sentido anti-horário? Na verdade ele faz o reverso no sentido anti-horário, e esse reverso você só vai utilizar para caso a bomba lá embaixo no equipamento tenha trancado, entrou alguma sujeira e ela parou. Aí você pode fazer esse reverso, ela vai voltar o material e destrancar ali se tiver alguma coisa entupida. Porém, essa função pode danificar a bomba, porque ela vai trabalhar sem mandar material, vai retornar material e pode aquecer e danificar. E por isso, esse equipamento ele só permite você fazer o reverso por 3 segundos. Você vai virar ela para cá, ela vai trabalhar por 3 segundos e vai parar, justamente para não ter nenhum problema ali com o desgaste do equipamento. Então o sentido de giro, de usar o equipamento, de trabalho, vai ser sempre com o botão para a direita, ok? Controle de velocidade do motor no modo manual. Aqui seria mais material, menos material, seria mais velocidade, menos velocidade. Como você vai utilizar normalmente o controle remoto, você não vai utilizar esse botão, você vai usar esse daqui, que é mais, o up, e o para baixo, que é o down, que é mais e menos também, ok? Aqui embaixo a gente tem o compressor. O compressor, este equipamento, ele trata na verdade de um conjunto. Ele tem um motor para empurrar o material e também tem um compressor, que eu vou mostrar mais adiante, que é justamente para conseguir fazer a parte de projeção, de flocular ali, você precisa do auxílio do ar. Esse equipamento completo já possui um compressor embutido. E no caso você consegue utilizar ele na posição off, que seria o compressor desligado. No caso a gente só utilizaria ele desligado se fosse numa limpeza, por exemplo, onde você não quer projetar nada, você não quer fazer sujeira, vamos dizer assim, você deixa o compressor desligado, apenas para empurrar o material e fazer a limpeza. Se você deixar ele no modo manual, esse compressor vai ligar e ficar ligado sem que a máquina fique ligada, sem que o motor de empurrar o material ligue. E aí você pode utilizar todas as opções que um compressor pode te gerar. Todas as funções de um compressor você tem nessa máquina aqui ligando no modo manual, certo? E temos a opção auto, que é a que normalmente você vai utilizar, que toda vez que eu ligar o equipamento,
o compressor vai ligar automaticamente. Toda vez que eu desligar o equipamento, o compressor vai desligar automaticamente. Então, numa projeção ali que eu for trabalhar, eu só vou utilizar o controle remoto, vou ligar, vai ligar a máquina e o compressor. Vou desligar, vai desligar a máquina e o compressor. Então, todo o trabalho que eu vou fazer, eu consigo utilizar somente o controle remoto, que vai estar normalmente no pescoço do operador ali, que vai saber quando precisa parar, quando precisa iniciar, quando precisa de mais material, quando precisa de menos material. No lado direito do painel eletrônico do equipamento, nós temos a placa do controle remoto, não tem configuração nenhuma, não precisa mexer, e o plug, que é um plug industrial, onde vai ser conectado o cabo do motor do equipamento, ok? Ao lado esquerdo do painel eletrônico, temos a chave geral, que na posição 0 o equipamento está totalmente desenergizado, e na posição 1 vai entrar energia para o equipamento e ele vai energizar. Não necessariamente ele vai ligar, mas ele vai receber a energia. Aqui no meio nós temos o botão de emergência, ou seja, no uso do equipamento, quando ele estiver trabalhando, se você quiser parar a máquina de forma rápida, basta pressionar o botão de emergência. Na hora de desacionar o botão de emergência, você precisa girar ele no sentido horário, que aí ele volta e a máquina volta a trabalhar na mesma configuração que ela parou. É muito importante esse fato de apertar e só desacionar quando você girar. Eu vou focar nessa parte porque existe uma grande dúvida ali com relação à operação do equipamento, que às vezes o cliente aperta o botão, ele aperta, puxa de volta e não entendeu o porquê a máquina não voltou a trabalhar. Ela só vai voltar a trabalhar você desacionando, girando ela no sentido horário, ok? Acima nós temos a luz de energia ok. Essa luz, quando está acesa, significa que a energia que está entrando para o equipamento está dentro dos parâmetros ali para a máquina trabalhar. Se você ligou ela na tomada, na energia, está com a chave geral acionada e o botão de emergência desacionado e não acendeu o botão verde, a luz verde, significa que a tensão, ou seja, o 220 que deveria estar entrando na máquina, não é o suficiente para ligar essa máquina. Então está com uma tensão baixa, ao qual você consegue verificar já na parte frontal do equipamento. Aqui você tem um visor, um leitor de energia, que é a energia que está vindo da sua rede, já está mostrando aqui quanto que está. Então se não acendeu a luz verde aqui na lateral, significa que esse que era para ser 220 está bem mais abaixo. Então é muito importante que o equipamento esteja na faixa ali. Você tem uma etiqueta aqui, inclusive mostrando que inferior a 190 ou superior a 240, esse equipamento não vai trabalhar, ok? Por prevenção e segurança do equipamento. Trabalhar numa tensão muito baixa ou muito alta, fora do limite do equipamento, pode danificar toda a parte eletrônica do equipamento. Então ele não vai trabalhar por segurança. Aqui na parte interna do painel eletrônico, todas as partes de componentes eletrônicos são WEG. Então, além das assistências Nauber, caso você precise de alguma peça de reposição, você também vai encontrar na parte eletrônica todos os postos de atendimento ali da questão WEG, que também é internacional, ok? Então, aqui dentro nós temos o nosso módulo, que é o Smart System 3.0, e basicamente é o coração da máquina. Toda a parte de programação do equipamento está aqui dentro. Então, por exemplo, esse módulo ele vai te indicar qualquer problema que você tiver com a máquina. Inclusive, como mencionado, a parte de eletricidade, de tensão. Se por acaso a tensão estiver baixa e o equipamento não ligar, ou ele estava ligado e por algum motivo na obra a tensão abaixou e a máquina parou, quando você abrir o painel, esse visorzinho aqui vai estar piscando um erro. E esse erro ele vai estar na legenda aqui. Por exemplo, F021. Se ficar piscando um F021 aqui, significa que a energia de entrada está abaixo do limite mínimo. Então aquele 220 está abaixo de um 190, ok? Então ela vai piscar aqui, te alertando e desarmando a máquina do problema. Então basta você apertar
caso isso ocorra, né, e a tensão estabeleça depois, a máquina ainda vai ficar em parada de emergência aqui dentro. Então você vai precisar abrir o painel e apertar esse botão que é verde e vermelho. Esse botão, ele reseta a máquina, liga novamente na mesma configuração que você estava antes, na mesma velocidade e nos mesmos padrões ali de utilização. Para caso você esteja no meio de uma projetada, por exemplo, ela vai voltar com o mesmo acabamento que você estava antes, não alterar o seu trabalho, ok? Isso também vale, por exemplo, por excesso de torque. Se, por exemplo, você colocar uma massa que não estava diluída, ela já está um pouco seca e está pesada, a máquina também vai parar e vai piscar aqui o erro que significa que está com excesso de torque, que está te avisando que a massa que você está utilizando está muito pesada para esse equipamento. Então, essa máquina é uma máquina inteligente, que se ela parar por algum motivo, ela vai te avisar o porquê ela parou. Então, ela não vai deixar você trabalhar de forma errada. E se você estiver trabalhando, ela vai parar e te dizer o porquê, o que está errado nela, ok? Então, é muito importante. Deu algum problema? Abre o painel, verifica qual que é o erro que ela está sinalizando, leia qual que é esse erro aqui na legenda, obviamente tente corrigi-lo, né? E resete ela aqui para ela voltar na posição inicial ali de trabalho antes dela parar, ok? Então, apesar da NB100 ser um equipamento robusto, o funcionamento dela é bem simples. Basicamente, nós temos um motorredutor de 3 CVs que vai girar um eixo helicoidal que vai estar aqui dentro do reservatório. Esse eixo vai empurrar a massa para baixo até chegar à bomba do equipamento e essa bomba vai empurrar o material até a ponta da pistola onde vai chegar o material. Chegou o material, nós temos o compressor do equipamento, que já tem um reservatório, um compressor de 8 pés sem óleo, ok? Não utiliza óleo no seu sistema. Ele vai gerar o ar e o ar que vai chegar na ponta da pistola junto com o material, ele vai conseguir fazer a projeção desse material, porque o ar vai chegar e o material vai chegar na pistola. Esse ar ele vai entrar em contato com o material e abrir partículas para você conseguir fazer uma projeção. Você vai ter uma atomização através do ar. Então agora vamos para a parte de instalação de mangueiras e pistola do equipamento para prosseguir com a utilização. Primeiramente vamos instalar a mangueira de ar, que vai ser conectado aqui na saída do pressostato do compressor e em seguida a mangueira de material. A mangueira de ar vai possuir dois lados, o lado macho e o lado fêmea. O lado macho você vai conectar no compressor com engate rápido. E o lado fêmea você vai conectar na pistola de projeção, aqui na parte de cima. Já a mangueira de material pode ser utilizada qualquer ponta da mangueira. É importante que tenha a vedação na parte interna da ponta da mangueira e basta encaixá-la na saída da bomba e travá-la. Antes de instalar a mangueira de ar e mangueira de material da pistola L1, vamos falar do funcionamento e dos bicos que utilizam nessa pistola. Antes de instalar a mangueira de ar e a mangueira de material na pistola, vamos falar aqui sobre as funções e os bicos da pistola L1 que acompanham o equipamento. Então, retirando a capa frontal aqui do equipamento, é onde você vai instalar o bico de projeção. Os bicos que acompanham o equipamento são os bicos de projeção em flocos de 4, 6 e 8 milímetros para uma textura projetada, ou o bico leque para fazer uma aplicação, geralmente de massa corrida, massa PVA, massa cimentícias, em projeção em leque, onde você vai instalar o bico e conectar a capa. Aqui na pistola temos dois registros de ar. Esse primeiro é o que vai fazer a entrada do ar para a pistola. Então, caso eu fechá-lo, não irá entrar ar na pistola e não haverá projeção. Então, esse registro é necessário que ele esteja sempre aberto. Já esse registro de saída, ele é um vazador de ar, um ladrão. Normalmente eu vou utilizar ele
nem tão aberto, nem aberto 100% e nem fechado. Se eu utilizar ele fechado, todo o ar que entrar aqui na pistola vai direto para a projeção. Normalmente, numa projeção, eu não preciso de um grande volume de ar, que é o que o compressor gera. Então, parte desse ar eu vou jogá-lo para a atmosfera com o registro um pouco aberto. Agora, para instalar a mangueira de ar, basta conectar na conexão da parte de cima e a mangueira da parte de baixo. Verifique sempre que se mantém a vedação dentro da ponteira da mangueira e instale encaixando os dois lados. Antes de iniciar a operação com a NB100, é importante ressaltar sobre a grade de segurança e o dispositivo fim de curso, que é um sensor de segurança que irá desabilitar o equipamento, ou seja, parar a máquina automaticamente após levantar a grade de segurança. Antes de iniciar com o material, é muito importante que o primeiro ciclo do equipamento seja com água. Então, despeje aproximadamente 1/3 do reservatório de água para iniciar o trabalho. Agora que já inseri água no reservatório, eu vou passar essa água por toda a mangueira do equipamento até que esgote essa água para que eu possa entrar com o material. Então, como eu não preciso do compressor nesta etapa, eu vou deixá-lo na posição off e vou ligar o equipamento. Ele vai expulsar toda a água pela pistola, pela mangueira. Posso aumentar a velocidade. Esse procedimento de passar água antes de entrar com o material é muito importante e indispensável na utilização do equipamento, porque esse processo faz com que limpe todo o sistema, a mangueira e a pistola, de qualquer resíduo que tenha no equipamento de uma utilização anterior. Feito o processo com água, agora vamos colocar o material. Agora basta ligar o equipamento para eliminar o restante de água que ficou na mangueira de material. Agora, basta voltar o modo compressor para a função alto, que irá ligar junto com o equipamento, e iniciar o ajuste da pistola e, consequentemente, a aplicação. Nesse procedimento, é necessário ajustar a velocidade do motor junto com a saída do ar da pistola de projeção. É importante ressaltar que o ajuste de velocidade, ou seja, do volume de massa de trabalho e também o ajuste do ar, você vai configurar de acordo com o material que você está utilizando, com a diluição do material que você está utilizando, ou seja, vai variar de obra para obra. Então, esse ajuste você vai fazer toda vez que você colocar um material novo no equipamento e vai configurar de acordo com a preferência de acabamento desejado. Após consumir todo o material ao realizar o trabalho, insira água no reservatório
para que a água empurre o restante de material que está dentro da mangueira do equipamento até eliminar todo o material do sistema. Após isso, insira mais água no reservatório e elimine com a pistola até que entre água limpa no sistema e saia água limpa na ponta da pistola. Após circular a água no reservatório, na mangueira e na pistola do equipamento, após estiver entrando água limpa e saindo água limpa, como último ato de limpeza, você utilizará as esferas de limpeza. Essas esferas de limpeza você irá colocar na saída da bomba, inserir a mangueira novamente, ligar o equipamento, onde a esfera irá passar por todas as paredes da mangueira e limpar ela por completo. Neste procedimento, não irei utilizar a pistola de projeção, apenas a mangueira de material. Então, desinstale a mangueira da pistola. Agora, retire a mangueira de material da parte inferior da bomba. Insira as duas esferas de limpeza na saída da bomba e engate a mangueira novamente. E em seguida, ligue o equipamento e aguarde as esferas sair, eliminando todo o restante de material do sistema. Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Não se esqueça de compartilhar este vídeo.